Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, nas minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Agora, com o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, daremos continuidade a esse projeto, esperando mostrar que existe no interno de todos um maravilhoso mundo de possibilidades. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, junte-se a nós. Participe! Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa série de webinários semanais realizados pela Fundação Logosófica em prol da superação humana. E com esses webinários, além de um espaço na agenda para pensar em temas que se elevam por cima das mesmices aí do cotidiano, ajuda também a abrir um espaço na mente de cada um de nós, para que a gente use a vida para atender às finalidades reais da vida, né? Não apenas aí a nossa rotina de afazeres. Eu sou o Márcio Caldeira e hoje estou aqui muito bem acompanhado. Além de vocês, nossos convidados, estou aqui com a Mônica Ungar e com a Ingrid Davidovich. Cada um de nós tem aí uma trajetória, né, na aplicação da logosofia na vida, e hoje nós vamos nos deter no tema da gratidão. A gente escolheu falar hoje sobre que diferença faz viver com ou sem a gratidão. Bom, cada um de vocês aí pensa que faz diferença viver com ou sem gratidão? Vocês diriam que vivem com gratidão ou sem? Como é que cada um se avaliaria? A gente vai procurar percorrer a trajetória desse conceito na vida de cada um, mas não de uma forma teórica, mas de uma forma prática, a partir das experiências que cada um viveu. Tá bom? Aqui nessa ferramenta, lá no cantinho inferior direito, tem um botãozinho lá, que o último botãozinho, se você apertar, abre uma abinha, e lá em cima tem um botãozinho perguntas, e ali você pode fazer perguntas para a gente, ou falar o que você está pensando, contar alguma experiência que você viveu, tá bom? E a gente vai procurar aqui, não sei se ao longo da atividade ou no final, dependendo do volume, a gente responde as perguntas que surgirem. Ok? Bom, para começar, eu vou projetar aqui um texto, vou pedir para a Mônica projetar aqui um texto, e queria que a gente lesse bem atentamente, cada um procurando o ponto de contato do que está escrito aí com a própria vida. Então, vamos lá, eu vou ler em voz alta. Vamos ver se tem um ponto de contato entre isso que está aí e a vida de cada um. Há pessoas que passam a vida dedicadas ao culto de um valor,
e quando envelhecem, se dão conta de que não era esse o único, nem o melhor, nem o maior, nem o que mais lhe convinha. E que ao mesmo tempo que rendiam culto a esse valor, poderiam tê-lo feito com muitos outros, consagrando a seu cultivo idêntico empenho, constância e entusiasmo. E aí, vocês já sentiram que viveram algo relacionado a esse trecho? Já tiveram essa sensação de gastar um tempo dando valor a uma coisa? Esse tempo pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser alguns anos. E passado esse tempo, tendo alcançado ou não aquilo que se buscava, a gente se dá conta que aquilo não tinha tanto valor. Já viveram isso? Não é tão incomum, né? Pois é. Quem é que define o valor das coisas? Será que a gente sabe dar o valor correto às coisas? Como é que é esse processo? Isso me faz recordar uma passagem. Uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio e estava sendo entrevistado um cara que tinha sido jogador de futebol e tinha chegado a ser o centroavante da seleção brasileira. Então, um jogador de um nível bom, né? De um bom nível. E ele estava contando o seguinte, porque o entrevistador falou assim, pô, cara, você usa óculos? Aí ele falou assim, fui levar minha filha para fazer um óculos para ela, e o médico sugeriu que eu fizesse o teste. E eu falei, imagina, cara, joguei futebol aí muitos anos, fui da seleção, não preciso de óculos não, enxergo muito bem. E claro, né, que ele precisava de óculos. E o interessante é que ele conta que no dia que ele foi buscar o óculos, basicamente a história é assim, né, o cara chega lá, e aí ele diz assim, vocês estão brincando que todo mundo enxerga as coisas assim, tudo com essa nitidez toda. O cara falou que ele viveu 35 anos enxergando todas as coisas embaçadas. E ele achava que todas as pessoas enxergavam embaçado. Ele conta que quando ele estava dirigindo, queria saber o nome de uma rua, ele parava o carro, ia até a esquina, via aquela plaquinha azul, rua tal, não é essa aqui não. Aí voltava para o carro e continuava a dirigir. E sempre fez isso. Bom, por que eu estou contando essa história, né? Porque parece o seguinte, que a gente tem uns conceitos sobre as coisas que acabam funcionando como se fossem lentes de um óculos. E a gente enxerga as coisas através dessas lentes. Se as lentes já estão gastas ou desatualizadas, digamos assim, a gente vai acabar experimentando todas as coisas de uma forma um pouco embaçada, né? Então parece que de tempo em tempo é bom a gente fazer essa revisão de conceitos, a gente verificar se o conceito que a gente tem sobre todas as coisas é o mais adequado, é o que tem mais valor, né? Ou que nos permite ver as coisas da forma mais correta. Bom, então nossa proposta aqui é iniciar uma trajetória de revisão do conceito de gratidão. Que conceito que a gente tem sobre gratidão, hein? Como que esse conceito foi se formando através das experiências que cada um aí foi vivendo? Como eu falei que não ia ser uma coisa teórica, a gente tem que começar recordando que experiências cada um teve ao longo da vida ao redor desse conceito de gratidão. Vai recordando aí, quem quiser escrever aqui nessa abinha de perguntas, eu vou até olhar aqui se tem alguma coisa aqui. Já estão falando que faz diferença viver com gratidão, muito bem. Mas vamos recordar, quando a gente era criança, geralmente a gente é introduzido a esse conceito, né? Vou contar aqui umas experiências que eu chamo assim meio básicas, que eu acho que todo mundo viveu, né? Então assim, cenário 1, você tem lá assim uns 5, 6 anos, faz aniversário, algum parente seu mais distante te dá assim uma coisa, uma meia, né? Aí você tem assim 5 anos e fala, cara, uma meia? Como assim? Mas alguém da sua família, o seu pai, ou sua mãe fala assim, menino, como é que se diz? Vai lá e fala obrigado, né? Aí você vai lá e fala obrigado, né? E é uma coisa assim externa, que não tem nada a ver com o que você está sentindo. Mas você é ensinado a falar isso, né? E tem também a situação complementar, eu acho, né?
Quando você, nessa idade, mais ou menos 5, 6, 7 anos, sei lá, ganha uma coisa que você estava louco para ganhar. Eu lembro que na minha época a gente ganhava autorama, né, os meninos. Eu ganhei um autorama uma vez. Nossa, eu tava louco para brincar com aquele negócio, montar, ia dormir com o autorama, sei lá. E vem aquilo, não. Você tem que dizer obrigado. Você tem que fazer aquele esforço hercúleo para soltar o seu autorama por 10 segundos, ir lá falar com alguém obrigado e depois voltar ao tempo com o seu brinquedo, né? Acho que esse tipo de passagem, de alguma forma, todo mundo viveu. Mas tem muitas outras coisas que a gente vai vivendo que vão formando esse conceito. Então vamos passar para a Mônica, ver que passagens que a Mônica, depois a Ingrid, tiveram com esse conceito. Boa tarde a todos. Então, Márcio, você fez essa proposta de fazer essa recordação, né, de infância, e eu me lembrei da seguinte circunstância. Eu tinha uns 7 anos de idade, eu estava na escola em pleno processo de alfabetização. E aí a gente estava em sala de aula e a professora pediu para a gente fazer um exercício que chamava-se redação ilustrada. Então era assim, a gente já sabia escrever algumas palavras e outras tantas ainda não. Então, na hora de fazer essa redação, escrevia a palavra que sabia, e se acaso alguma coisa que eu queria manifestar ali não sabia ainda escrever, eu desenhava. E daí, então, era redação ilustrada. Então, eu estava lá na minha carteira, né, tentando fazer o exercício, mas eu não conseguia. E aí foi me dando desespero, sabe aquela coisa de criança, de querer fazer algo e não conseguir, e eu comecei a chorar. E aí a professora chegou perto de mim, né, e me pegou, me levou para fora da sala de aula, nós sentamos lá no chão, eu levei lá o meu caderno, meus lápis, e ela foi ali conversando, eu não lembro as palavras, mas assim, o que ela foi fazendo comigo, o que ela foi falando, foi me fazendo perguntas, na verdade ela foi me conduzindo a realizar esse exercício. E aí eu fui acalmando, e no final eu fiz a minha redação ilustrada. E aí voltamos para a sala de aula e ela continuou a aula. E eu me recordo que eu fiquei muito feliz, né? Me senti, assim, agradecida. Eu assim, no final, eu era capaz. Eu tinha a sensação de que eu não ia conseguir fazer, mas acabei fazendo. Mas o interessante é que eu recordei disso, mas naquela época eu não sabia o que era gratidão. Apesar de ter me sentido bem, mas assim, eu não sabia. Por mais que eu já tivesse aprendido também falar obrigada pelas coisas, e aí essa é uma reflexão que eu fiz, que os conceitos, né, que a gente vai estudando na logosofia me abriram para compreender que os sentimentos não existem porque sim, eles precisam ser aprendidos. Então, o sentimento da gratidão precisa ser aprendido, então, se precisa ser aprendido, precisa ser ensinado. Então, da mesma forma que a gente vai crescendo e vai desenvolvendo as faculdades, né, da inteligência, por exemplo, pensar, observar, recordar, o mesmo tem que acontecer com as faculdades da sensibilidade, com os nossos sentimentos, né? Interessante isso, né? Então, esse é um conceito que eu fui realizando, né, com os estudos logosóficos, que eu comecei a, então, entender um pouco melhor. E, Ingrid, e você? Tem alguma recordação da sua infância? Sim, várias. Bem, boa tarde a todos. Pois é, estava recordando da minha infância. Agora é interessante que, quando eu era pequena, acho que eu não tinha também a menor noção sobre a gratidão, né? Eu não tinha a menor ideia sobre as lutas, os sacrifícios, por exemplo, que meus pais faziam para dar o melhor para mim e para as minhas irmãs. E eu vivi coisas parecidas com o que vocês falaram, né? Quando recebia um presente, vinha lá, né? E a mãe falava, o que você vai falar para a titia? E mandava um obrigado, né? Agora é interessante que a gente começa a aprender o conceito da gratidão sendo obrigado a falar obrigada. Parece que está meio errado, né? Tudo isso. Estava refletindo como que nós aprendemos a respeito desse conceito, ou como ele vai se formando dentro da gente de uma forma mais profunda. E o que parece que esse não é um conceito que se entende só com a mente, mas parece que é imprescindível viver e sentir o mesmo.
E assim também a gente começa a entender que a mente tem que ouvir o coração e vice-versa, né? Quanto mais os dois estiverem em harmonia, a mente e o coração, a gente começa a entender que conceitos como esse da gratidão, né, eles surgem a partir de uma compreensão mais ampla da vida. Eu estava tentando traduzir, né, assim, numa palavra, o reconhecimento que a gente tem, né, de quando alguém faz algo por nós, que palavra que traduz, né, esse sentimento? E me veio a palavra amor. Em geral, nessas situações, ou muitas vezes, né, quando tem uma situação dessa, que a gente tem essa gratidão por algo, às vezes tem várias pessoas que ajudaram a trazer um resultado final. Então, parece que é uma cadeia que vai se estendendo, gerando um sentimento nobre, e que pode trazer um grande bem a várias pessoas, né? Eu quero contar uma história de vida que não é algo mais recente, mas que está muito presente, né, algo que eu estou vivendo nesse momento. Eu tenho uma amiga muito querida que há 1 ano e pouquinho atrás, ela foi diagnosticada com leucemia. Bom, não preciso falar para vocês o choque que é receber uma notícia dessa. Também não vou me deter na parte médica. Eu vou resumir bastante só para chegar no ponto aonde eu quero chegar, né? Bem, ela iniciou o tratamento logo que ela descobriu e não demorou muito para ela conseguir um doador e realizar um transplante de medula. E aí ela fez o transplante, deu tudo certo e ela está ótima. Bem, para quem não sabe, o transplante de medula é feito por alguém que se dispõe a doar a medula, mas não é algo assim, é uma, dentro das devidas proporções, como uma doação de sangue, né? Você doa um líquido, né, do seu corpo, né? Mas alguém tem que se dispor a fazer isso, né? Então, muitas vezes é algum familiar que faz isso, mas, nesse caso, foi uma pessoa que um dia resolveu, não sabemos por que motivo, doar a sua medula, que ficou num banco de medulas, né? Então, é interessante, né, você ter essa predisposição a ajudar, né, a fazer algo assim. Quando surgiu essa oportunidade da minha amiga fazer o transplante, eu não podia mais parar de pensar neste ser, nessa pessoa que tomou essa atitude, né? Quem seria essa pessoa? O que a moveu a fazer essa ação, né? Por que ela fez tamanha caridade? Então, assim, nós não sabemos quem ele é, sabemos que é um homem, né? E pode ser que daqui a alguns meses minha amiga até venha a conhecê-lo. No entanto, eu não preciso falar para vocês como eu, minha amiga, os amigos da minha amiga, a família da minha amiga, nós somos imensamente gratos por esse ser que fez essa doação. E como nós podemos agradecer, a gente nem conhece ele, né? Interessante. Então, será que não tem uma maneira de se retribuir todo esse bem recebido, né? E o que a gente pode realizar a partir dessa experiência? Por exemplo, né, sermos mais gratos aos demais, transformar essa gratidão em atitudes que possam também beneficiar outras pessoas, não precisa ser fazendo a mesma coisa, né, mas outras coisas, né, tendo essa iniciativa, né, muito bacana, né. Reconhecer também o que os outros fazem por nós, que pode ser que muitas vezes a gente deixa passar batido, né? E o que eu posso fazer pelos outros. Então, eu tenho compreendido que esse é um sentimento que tem um grande poder de expansão na própria vida, mas também, especialmente, na vida dos demais. E é interessante como nós podemos realizar mudanças em nossas vidas a partir dessas experiências, né? E a logosofia, ela nos convida a realizar essas reflexões, porque todos que estavam envolvidos com essa história viveram essa experiência, né? Mas é bacana poder fazer essas reflexões e, a partir delas também, poder realizar mudanças na própria vida. Eu gostaria de ler um trechinho de um ensinamento da logosofia que traduz um pouco essa experiência que eu vivi. Então, eu vou ler aqui para vocês.
A logosofia está ensinando a usar essas faculdades. São as faculdades da mente, de pensar, de observar, mas à medida que ensina, indica também que não é suficiente a compreensão que se pode alcançar mentalmente, senão que é imprescindível que as realidades se vivam, se sintam. Que o sistema mental funcione em perfeita harmonia com o sistema sensível e que realização tão estupenda principie por fazer surgir em cada um o verdadeiro amor à vida. Próximo. Com o conhecimento logosófico, o ser começa com efeito a querer a vida de outra maneira e a cuidá-la de como deve ser cuidada. Desse amor surge o afeto que abre as comportas da gratidão. Primeiro a quem o criou e depois, em sucessão hierárquica, a todos os que lhe fizeram bem. Gente, essa parte, né, desse ensinamento que fala dessa abertura das comportas da gratidão, então essa experiência que eu vivi, eu senti isso, né, abrir essa comporta da gratidão, e eu estou observando para ver o que eu posso fazer com tudo isso, né, com esse sentimento tão nobre que surgiu a partir de todas essas experiências e essas observações. Você, Mônica, tem mais alguma experiência para contar? Então, Ingrid, muito linda essa sua experiência. Tenho certeza que muitos aqui que estão nos assistindo, né, se reconheceram de alguma forma, já viveram ou estão vivendo algo semelhante, né? O quanto que diante de uma adversidade, de um problema, a gente encontra ali o auxílio de outros, né? E aí isso gera, né, esse sentimento de gratidão. Mas eu queria apresentar um outro lado da questão. Será que toda circunstância da vida a gente consegue sentir, né, ou direcionar esse sentimento a alguém? Quando eu recebo um bem, tá ótimo. Mas e quando a vida apresenta exatamente essas situações de dificuldades, de adversidades, de problemas? E aí eu, fazendo aqui uma retrospectiva, né, da minha vida, eu recordei que ali na minha adolescência, foi ali o começo do contato com a realidade. Eu acho que isso para todo mundo, né? A gente vai saindo daquela fase da inocência, da infância, e essa inocência nos protege contra essa realidade, mas na hora que a gente começa a entrar em contato, começa a se dar conta que a vida não é tão simples assim. E ali eu, bem no começo da adolescência, eu já comecei a viver algumas circunstâncias, alguns fatos difíceis para mim, difíceis de lidar. E sabe o que começou a aparecer para mim? Eu comecei a me sentir assim, será que eu mereço isso? Será que eu não tô, que é justo, né, eu viver essa dificuldade? Vocês já sentiram isso? E aí eu comecei a ter aquela sensação de que a vida me deve, sabe? E ainda que eu reconhecesse muitas coisas boas nessa fase, tinha momentos que esse lado negativo, essa sensação, né, se sobrepunha. Aí eu comecei a pensar o seguinte, como é que eu posso sentir gratidão se eu estou nessa posição interna de me sentir credora da vida, né? Mas, por outro lado, eu fiquei pensando, será que tem algum jeito da gente sair dessa situação? Será que é assim? Não, tem circunstâncias que sim, eu sinto gratidão, mas tem situações que não dá mesmo. Ou será que é possível mudar algo dentro de cada um de nós e entender que tudo pode ser um motivo para se sentir grato, mesmo nos momentos de maior dificuldade? Será que a gente consegue conciliar tudo isso, Márcio? Agora a gente chegou em umas questões mais que não são tão simples mesmo, né? Porque a gente fala assim, vamos falar de gratidão, que legal, tudo cor-de-rosa, vamos ser gratos a todas as coisas. Mas tem muitas circunstâncias que se vivem que são muito duras a princípio. Muito duras, né? Eu estava lendo aqui o que os convidados escreveram, né? A Ana Naskiewicz falou aí de se sentir grata por poder fazer um bem, né? O exemplo da medula lembrou doar sangue, né? Então é bacana, porque às vezes a gente faz um bem ao outro e por isso se sente grato.
A Frank falou de que gratidão não se resume a dizer obrigado, né? Que não pode ser isso. Mas agora a gente está num momento assim que seria interessante a gente se assim, reunir as perguntas que a gente tem sobre esse tema. Que perguntas cada um tem sobre esse tema? Que aspecto assim da nossa lente de gratidão que a gente percebe que está um pouco embaçado, que precisaria ser mudado, né? Podem escrever aí as perguntas que vocês têm. Estava vendo que estão aí a Daniela Solomon, o Fábio Gori, o Adriano Tabarelli, muitas outras pessoas aí. Que perguntas que vocês têm, né? Bom, eu fiz umas perguntas aqui, tentei resumir para mim, né? Mas vocês podem escrever as suas. Assim, parece que todo mundo entende que é bom sentir gratidão. Parece que é. Mas gratidão é uma dívida? Eu sou obrigado a alguma coisa? Estou devendo alguma coisa para o outro, é isso? Ser grato parece que tem relação com entender que eu recebi alguma coisa de valor. Alguém chegou para mim e falou assim, toma aí, ó. Poxa, me deram um negócio que tem valor. E daí parece que disso surge uma necessidade de retribuir ou de ser digno. Pelo que a Rosara falou, falar obrigado não basta. Mas tem situações como essa da Ingrid que a gente nem conhece a pessoa. Tem situações que eu demoro muito para compreender que eu recebi um bem e a pessoa não está mais acessível. Às vezes a pessoa já morreu, enfim. Como é que a gente faz nesse caso, né? Para ser digno da gratidão. Outro aspecto, como é que a gente põe em movimento esse mecanismo? A gratidão é um sentimento? Parece que é, mas tem uma parte assim que às vezes a gente não entende muito a circunstância, o movimento assim da mente, e aí a gente não consegue sentir gratidão também. Bom, essas são as perguntas que eu tenho, né? Mas vamos seguir aqui. Vamos agora numa outra fase, tentar pegar as perguntas que cada um tem e ver se outras experiências ajudam a gente a extrair delas algum valor que nos ajude a ter respostas melhores, né? Bom, vou trazer aqui mais passagens que eu vivi. Hoje eu tenho 2 filhos que já são grandinhos, né? Um tem 23 e um tem 25 anos. Mas quando o primeiro deles era bem novinho, eu tenho uns 4 ou 5 anos, eu morava num apartamento que tinha aquelas cozinhas, acho que chama de americana, que tem uma parede vazada assim da sala para a cozinha, né? Então eu estava na sala, e aí vem aquele toquinho de gente lá andando assim, né? Veio lá do quarto, veio andando, chegou, passou por mim, não falou nada, entrou na cozinha, todo resoluto, né? Determinado, aí pegou um banquinho lá, um banquinho que a gente tem um degrauzinho que vira uma escada, né? Arrastou o banquinho assim, falei, ele vai subir na escada, será que ele vai cair? Bom, mas o banquinho é baixo, se ele cair, tudo bem, pode subir. Aí subiu no banquinho, parou embaixo assim de um armário, subiu no banquinho, abriu a portinha do armário, eu falei, ele vai pegar uns doces que tem aí, é isso que ele quer. Aí ele abriu a portinha, olhou, não tinha nada, estava vazio. E aí eu me dei conta, pela expressão que ele fez, ele não ficou bravo, ele não me perguntou de onde estavam os doces. Eu percebi que ele não tinha a menor ideia de como é que os doces chegavam lá. Ele não sabia que eu tinha trabalhado, ele não sabia que alguém tinha fabricado doce, que alguém tinha ido no supermercado comprar, trazido do elevador e colocado lá no... Ele não sabia de nada disso. E eu fiquei pensando, puxa, nessa posição... Difícil ser grato, né? Se o doce estivesse lá, ele ficaria grato? Acho que não, ele comeria o doce, pronto. E eu fiquei assim, me senti muito identificado com ele. Por quê? Porque tem muitas coisas na minha vida que acontecem que eu não sei, eu não compreendo como elas acontecem. Mesmo quando são coisas boas, sabe? Algumas eu tenho alguma ideia de como elas aconteceram, outras não. Em muitas situações difíceis, será que a gente compreende realmente o que está acontecendo? De uma forma assim, bem ampla? Nem sempre, né? Então parece que tem um mecanismo da mente aí, da capacidade de ser consciente, de compreender, de abarcar, poder despertar esse sentimento de gratidão, né?
Essas experiências de pais e filhos, acho que elas são bem ilustrativas, assim, sobre a gratidão, porque quando a gente é pai, eu, pelo menos, acho que, enfim, acho que isso é uma coisa universal, não sei, né, vocês me falam, mas você começa a viver as mesmas coisas de uma outra posição, né? Coisa simples, eu lembro de a primeira vez que esse filho do banquinho, a primeira vez que eu tive que ele acordou de madrugada e eu, enfim, estava lá com ele no colo, tentando acalmá-lo para dormir. A primeira vez que aconteceu isso foi a primeira vez que eu entendi que alguém tinha feito isso por mim quando eu era bebê. Demorou, né, meu? Você é meio devagar, né? Pois é. Podia ter entendido isso antes. Mas, e por mais que eu fale isso para os que não são pais, quando você for pai e seu filho estiver chorando de madrugada e você segurar ele no colo, você vai compreender de uma outra forma, né? E isso desperta uma gratidão pelos pais de uma outra forma. Tem muitas circunstâncias que a gente vai vivendo como pai que permite compreender aquelas mesmas passagens de uma outra forma e realmente dar um valor muito diferente para as coisas, né? Então essas experiências me fazem perceber o seguinte, que gratidão parece que tem alguma coisa a ver com ser consciente da trajetória que veio atrás da gente, sabe? Como se tivesse um monte de valores ali na nossa vida que, dependendo das nossas lentes lá, a gente não compreende. Mas quando compreende é como se liberasse uma... Opa, deu uma falhada aqui, mas era isso que eu queria falar, viu? Então acho que já posso passar para a Mônica. Está passando para mim? Sim, Tá bom. vocês ouviram tudo que eu falei? Eu estava falando sobre isso dessas experiências que a gente vive, né? Nem sempre com total consciência. E quando a gente, por exemplo, isso que eu falei da criança pequena, que você se dá conta que alguém fez isso por você, isso libera assim, uma vontade de ser melhor, né? De fazer bom uso desse bem recebido, e tem uma energia ali guardada, né? Então acho que a gratidão libera essa energia guardada. E aí, com isso, eu ia passar para a Mônica. Então tá. É que nessas horas a gente fica em dúvida, não saber se eu que travei ou se você que travou, mas tá bom. Fui eu. O que eu tenho para contar agora é assim, que faz já algum tempo que eu venho me dedicando, que eu tenho aqui como objetivo o cultivo, né, da gratidão. Que além de um sentimento é uma virtude. Então, com os estudos que a gente vai realizando, né, com logosofia, eu fui ali criando oportunidades e vivendo experiências em que eu estava muito atenta, porque esse processo a gente realiza de uma forma muito consciente, essa é a proposta, né? Então, você se recorda quando eu falei ali que na adolescência eu tinha ali circunstâncias que eu falava, não dá para eu sentir gratidão, né? Mas eu comecei a entender que tinha coisas dentro de mim também, fui identificando, que me impediam de ser grato, de reconhecer no outro algo de bom, né? Não só as questões dos problemas da vida, que todos nós temos e vamos continuar tendo, mas, por exemplo, eu era uma pessoa muito crítica, eu tinha muito essa tendência de olhar para o outro e identificar o defeito dele, a parte que eu entendia negativa também, né? Aí eu me perguntei, como é que eu posso ser grato se eu olho para o outro vendo só esse lado? Então, eu comecei a exercitar, a buscar identificar nos demais as partes positivas, né? Os esforços que cada um realiza. Outra coisa que eu também identifiquei em mim, por exemplo, uma característica que a logosofia chama de suscetibilidade, que é assim, sabe aquele pensamento que fica aqui sugerindo dentro da gente, que o outro sempre tem uma segunda intenção, que ele quer fazer mal, né, e aí eu me sinto ofendida, me sinto rancorosa. Então, também comecei a observar isso, que eu estava dentro de mim e não no outro, né, achar isso, né? Ou então, também fui ali me identificando nessa posição egoísta. Muitas vezes eu achava que aquilo que eu recebia não era nada mais que obrigação do outro. Tem várias
características internas, né, que impedem a gente de reconhecer esse bem que os demais e os bens que a gente recebe da vida. Mas eu não vou ficar aqui listando isso. Eu vou contar uma história para vocês que está dentro, né, desse meu cultivo, né, desse sentimento. Já faz algum tempo, na sede da Filial São Paulo, da Fundação Logosófica, a qual nós estamos vinculados, que teve um conjunto que fez um convite para que nós escrevêssemos, quem quisesse, né, uma história da própria infância, de quando éramos crianças, então, histórias de verdade. E essas histórias depois foram juntadas, foram várias, né, histórias recebidas, para serem transformadas em conteúdos para crianças e também para os adolescentes. Então, vocês, quem estava aqui desde o começo da atividade, viu o vídeo que nós passamos do projeto Amanhã Gente Grande, os livros que foram lançados, e este que está para ser lançado agora, A Preguiça Não Mora Mais Aqui, são histórias que vieram dessas histórias escritas, histórias de verdade. E aí, eu resolvi escrever a minha história. Então, eu recordei lá de uma passagem da minha infância, eu tinha uns 6 anos, eu morava numa vila, e essa escola que eu estudava era do lado, eu voltava da escola, brincava com os meus amiguinhos, e depois também eu gostava muito de ir na casa de uma vizinha, da Dona Celina, era pertinho da minha casa. Dona Celina não tinha filhos, mas ela adorava crianças. E eu me recordo de várias vezes ter estado com ela. Eu ficava lá, ela cuidava lá do jardim, tinha umas roseiras, ela cuidava das roseiras e me ensinava como fazer isso. Depois ela me ensinou a fazer tricô, ela me ensinou a fazer uns desenhos, aí a gente ia fazer um lanche. Mas tinha uma coisa na casa da Dona Celina que eu adorava. Lá no quintal, tinha assim no chão, é como se fosse um cercado, uma piscina cheia de pedrinhas. Sabe aquelas pedrinhas lisinhas, redondinhas, essas pedras de rio? Eram várias pedras, e eu gostava de me sentar lá e ficar brincando com essas pedras. Como se inventando histórias, né? Cada pedra ali um personagem. Mas aí, o que aconteceu? Um dia eu me encantei por uma dessas pedras, e aí eu quis levar para mim. Mas ao invés de eu pedir para a Dona Celina, me veio um pensamento assim, ela não vai deixar você levar. Então o que eu fiz? Pus a pedra no bolso e fui embora, né? Assim, convencida de que não tinha me visto, mas ela me viu e ela me chamou. E nessa hora eu pensei assim, nossa, vou levar a maior bronca. Mas ela não fez isso. Ela me sentou no colo dela, começou ali a falar algumas coisas, e aí, assim, com muita delicadeza, muito afeto, e eu só sei que no final eu peguei a pedrinha, fui lá no quintal, devolvi a pedra e fui embora. Fui embora feliz, porque eu não levei aquela bronca. Então eu contei essa história, eu escrevi essa história, mas qual é o ponto? O ponto que eu ali atenta a essas oportunidades de viver a gratidão, cultivar a gratidão em mim, eu pensei assim, nunca mais eu vi a Dona Celina. Eu saí da vila com 7 anos de idade e nunca mais a vi. E aí eu falei com a minha mãe tinha ainda uma amiga lá na vila, conseguimos o contato, e a gente marcou uma visita, passamos uma tarde lá com ela, e foi muito interessante, porque eu contei essa história para ela, e ela recordou de coisas, né, da infância, falou de mim, e foi tão agradável. E aí eu pude manifestar para ela, né, a importância que foi essa fase de vida para mim e como foi importante estar com ela. E eu fui embora, assim, com um grande sentimento de gratidão presente, porque eu pude recordar conscientemente daquele momento, pude manifestar a ela, né, o quanto aquilo foi importante, e quanto foi importante essa convivência que eu tive no passado. Então, vê que interessante, o fato em si, né, do que aconteceu comigo e com a pedrinha, estava lá no passado. Enquanto eu não resgatei e não revivi e não tomei uma iniciativa inspirada por esse cultivo dessa gratidão, né, baseada ali nos estudos logosóficos, aquilo ficaria ali só como um fato. Mas quando eu fiz isso, eu reescrevi essa história dentro de mim. Então, cresceu
ampliou a minha vida, né? Então, resgatar esse fato do passado, agora com novos conceitos, com essas novas lentes, né? Ampliou. Então, e o mais legal de tudo, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente estava indo embora, a dona Ancelina falou assim, Mônica, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Olha só, as pedrinhas ainda estavam lá. E aí eu olhei para isso e eu falei assim, nossa, a minha pedra está aí, a minha história está aí. E foi, assim, algo muito, assim, emocionante e tocante, né, na minha sensibilidade. E eu vou, então, finalizar essa manifestação trazendo também um ensinamento, né, que está em um dos livros do autor da Logosofia, que diz assim, se cada um buscasse dentro de si a recordação das horas felizes e de tudo que foi motivo de ventura, muito seguramente encontraria mais de uma razão para deleitar o espírito nessa revivência de imagens queridas. Para o bem recebido, provenha este de nossos semelhantes, de animais ou de coisas que rodearam ou rodeiam nossa existência, devemos guardar uma consciente gratidão. Que bacana essa experiência, Mônica, que linda. Como esses ensinamentos da logosofia nos inspiram a fazer essas recordações, né? Tão bacana poder viver isso, né? Reviver todas essas vivências, né? Bom, eu quero contar também para vocês, agora algo assim também bem recente, algo que eu tenho vivido assim nesses últimos meses, nesse último ano e pouco, desde que começou a pandemia. E acho que todos aqui devem ter vivido momentos semelhantes aos que eu vou falar. Bom, eu sou empresária do turismo, né, e de um dia para o outro eu vi minha profissão ficar inviabilizada temporariamente, né. Fora isso, de repente a gente não podia mais sair de casa, né, com a pandemia, não podia ver os amigos, a família. Eu tive que começar a fazer as tarefas domésticas, aprendi até que cozinhar. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? O Márcio falou que é pai de 2 meninos, então eu sou mãe de 3 meninos, já grandinhos, né? Além do meu cachorrinho, Zeca, e também o meu marido, assim, uma casa bem masculina aqui, tá? É só um parênteses. Mas eu tô contando isso porque vocês imaginam, né? É toda essa situação, e aí eu confesso para vocês que eu vivi alguns momentos um pouco difíceis, porque demorou um pouco para todos em casa, inclusive eu, entender que a vida tinha mudado completamente e que cada um deveria compreender da melhor forma possível e procurar se adaptar a essas novas condições, né? Inclusive, a logosofia trata desse tema da lei de adaptação, que tem me ajudado muito, né? Mas isso é um tema para uma outra live. Bom, o que acontece? No primeiro momento, todos achavam que tinham muitas coisas para fazer em casa, né? As tarefas domésticas, e tinha mesmo. Só que pairava no ar um sentimento tipo, por que eu tenho que fazer isso, né? Ele não está fazendo nada, de novo jogar lixo, gente, quanto lixo nessa casa. E aí, e assim vai, né? Cada um se achando mais credor que o outro, né? Porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, todo mundo tinha uma lista do que já fez, né? Mas ninguém achava que tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? Bom, vocês já entenderam o panorama, né? Eu vou falar um pouquinho da minha posição interna em relação a isso, porque no começo eu sofri bastante, sobrava muito trabalho para mim, sabe? Muitas coisas assim invisíveis, que nem todos viam, né, mas sei que muitos aqui me entendem, iam sobrando e eu fazia, né. Aí quando eu vi, eu estava cultivando o mesmo sentimento e os mesmos pensamentos dos meus filhos, me achando injustiçada, credora de todas as tarefas a realizar. Só que quando eu percebi que esses pensamentos, esses sentimentos não me levariam a nada, muito pelo contrário, poderiam estar afetando o nosso querido ambiente familiar, eu primeiro resolvi organizar as tarefas, né? Chamar todo mundo, conversar e organizar a parte prática, né, das coisas.
dentro de mim, né, eu entendi que eu deveria começar a fazer as coisas com alegria, porque independente, né, com alegria ou não, tinham que ser feitas. Então era melhor serem feitas com alegria. Bem, o cenário demonstrava que nós iríamos ficar muito tempo com essa situação, que provavelmente, assim, a vida ia tomar outros rumos daqui para frente. Então, foi uma boa pensar nisso, né, de como começar a fazer as coisas com alegria. E aí, as coisas foram se ajustando, foram melhorando um pouco, mas eu comecei a entender que eu deveria valorizar tudo assim que eu estava vivendo e ser grata por tudo que eu estava vivendo. Esse cultivo da gratidão, ele veio ajudando a mudar essa sensação interna, porque a parte externa, né, as tarefas já estavam sendo resolvidas, mas faltava resolver aquela ebulição interna do que acontecia, né, dentro de mim. E aí eu comecei a ser grata por ter uma boa casa, por ter uma boa comida, até que eu estava me dando bem lá com a minha comidinha, né? Estava tendo a oportunidade de ficar em casa. Quantas vezes, né, na época que eu trabalhava, né, eu pensava, poxa, queria estar almoçando com meus filhos, né? Conseguia tomar um solzinho, né, consigo pegar uns minutinhos, tomar um sol na hora do almoço. Então, comecei a ver a parte boa, realmente, né, que não, as coisas não estavam, as coisas tinham mudado, mas que tinham muitas coisas boas, né. Eu também comecei a prestar mais atenção no que estava acontecendo, assim, no mundo, na luta de tantas pessoas para sobreviverem nesse cenário, né. Então, eu vi que não tinha, assim, muito sentido ficar sofrendo por coisas pequenas e que tinham solução, né? Então, assim, o que eu venho aprendendo é que quando a gente consegue dar um passo à frente, tirando o foco do eu, quando nós conseguimos nos importar mais com o outro, né, parece que a gente dá um passo mais largo no nosso caminho de evolução como ser humano. E é assim que a gratidão se manifesta. Né, é um cultivo assim, de vários valores, né? Quando nós reconhecemos que nós estamos aqui não apenas por nós mesmos, né, mas também que alguém nos deu esse bem maior que é a nossa própria vida. Por isso, esse sentimento, né, de gratidão, ele me remete a Deus, faz eu recordar que devemos ter uma causa maior na vida do que a própria vida, e que ao prestarmos atenção ao outro, nós estaremos possibilitando ampliar a própria vida. E esse é um tema que eu entendi que deve estar presente diariamente na minha vida e no meu coração. Tem um pensamento da logosofia que eu acho muito bacana, que o autor fala que para tudo há soluções, né? Como o que eu estava vivendo aí. Mas é necessário encontrar as mais felizes, e as mais felizes são as que permitem as mudanças em nós mesmos, né? Então, essas são soluções felizes, as que possibilitam que a gente, a partir da observação, da vivência, né, do que a gente está passando, a gente consiga realizar mudanças em nós mesmos. É isso, Márcio? Opa, muito bem. Então vamos fazer aqui essa rodada final para a gente tentar sintetizar o que cada um conseguiu concluir. E vocês aí também, os convidados, podem escrever na aba das perguntas o que ficou de síntese até aqui, né? Não é que a gente resolveu o tema da gratidão, mas começamos uma pequena revisão desse conceito, né? Então, para mim, se eu fosse tentar fazer uma síntese, acho que eu diria que a essência para mim é a relação da gratidão com a consciência da vida. A vida que eu tenho hoje, tanto no campo profissional quanto na família, é fruto de uma cadeia de esforços, de lutas, de decisões. Tem esforços que foram feitos pelos meus pais, outros foram feitos pelo jovem Márcio, né? Que optou ser engenheiro, que quis se casar, quis ter uma família. Se eu perco a consciência dessa trajetória, eu posso me colocar numa posição de que essa vida que eu tenho apareceu do nada, assim, né?
E aí é mais fácil ficar nessa posição de credor, assim, né? Eu não ia falar isso, mas outro dia uma pessoa me contou uma coisa que eu achei sensacional. Ela disse assim, pô, passei por tanta dificuldade esses dias que Deus está me devendo uma visita em casa. Eu falei, nossa! A gente ri, mas tem vezes que a gente fica nessa posição. Como se todo mundo, todos estivessem nos devendo algo, né? Então demonstra assim que se perdeu uma conexão com a própria trajetória, porque se a gente manter a conexão, não tem sentido a gente falar isso, né? Bom, então, outro aspecto conectado é assim, como é que eu vou ser feliz hoje se eu não valorizo os fragmentos de bem que eu já vivi no passado, né? Então assim, esse jovem Márcio me ajudou muito, meus pais e muitas outras pessoas, né? Então é isso. Para mim, a gratidão tem relação com isso da trajetória da vida. E quando eu me sinto conectado à minha própria trajetória, vem essa força da gratidão, que dá uma outra energia para viver, para honrar com a minha própria conduta hoje esse bem que eu já recebi no passado. Vamos ver a Ingrid aí, como é que ela sintetiza. Bom, Márcio, o que eu tenho aprendido é que esse sentimento, essa virtude da gratidão, me torna um ser melhor, me ajuda a me conectar a Deus, né? E, assim, tenho aprendido muito com a logosofia, porque através desses ensinamentos, né, eu tenho aprendendo a ampliar, a entender esse conceito e trazer ele cada vez mais presente na minha vida. E aí eu gosto muito de ler, de estudar, de investigar, para que eu possa, além de aprender tudo isso, também estender um pouquinho disso tudo aos demais. E você, Mônica? Então, para mim, fica aqui a gratidão, esse sentimento e essa virtude que a gente precisa aprender. Os sentimentos, ele não existe porque sim, assim, eu tenho a sensação de que tudo está ali dentro da gente em potencial, mas que a gente precisa de um conhecimento para despertar, para cultivar, fazer crescer, a gente se beneficiar disso e oferecer aos demais, né? Então, nesse sentido, o conhecimento é um bem, né? É um grande bem que a gente recebe, e é isso que esse processo, né, de evolução consciente que a logosofia nos sugere, nos convida a realizar, né, nos propõe ir aumentando, ampliando esses conceitos, vivendo na própria vida, porque não é uma questão de aceitar, né? É uma questão da gente experimentar e comprovar. Então, hoje a gente fez esse passeio em alguns aspectos, né, desse sentimento, mas a gente pode fazer isso e faz com qualquer tema, né? Qualquer tema que se relaciona a essa nossa vida interna, a rever esses conceitos sobre tudo e sobre uma nova lente, sobre um novo conhecimento, a nossa vida vai de fato ampliando, né? Vai crescendo e a gente vai podendo se beneficiar. E tem um ponto que o Márcio falou aqui no final, né, diz a gente sentir gratidão a si mesmo também, né? Esse é um outro ponto também, um conceito muito diferente. Aquele esforço todo que eu realizo, né, em busca dessa evolução, desse aperfeiçoamento interno em mim mesma, eu colho os resultados, e no final eu posso sentir gratidão a mim mesma, ao meu esforço, ao meu próprio esforço. Então, agora eu queria fazer um convite para vocês. Vocês entendem mesmo que, mudando conceitos, a gente pode mudar a vida? Só um instante que eu vou mostrar aqui para vocês a oportunidade que a gente tem para oferecer, e que a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem estar conosco. Todo mês, nós realizamos uma série de workshops em 3 módulos, para justamente quem participa dos nossos webinários, das nossas lives, e querem conhecer um pouco mais, querem entender como é que se realiza isso. E o primeiro módulo é exatamente isso, vida e destino, conceitos que regem a vida. Então, está aqui o convite. Então, quem quiser já se inscrever, pode clicar aí e se inscrever. É lá em agosto, tá? Vai ser nos dias 3, 10 e 17 de agosto. Terças-feiras, às 20h30. Aí vocês vão me perguntar, mas Mônica, está muito distante, eu vou esquecer. Não se preocupa, se inscreve se você se interessou, que a gente tem uma equipe que, nas vésperas do curso, vão mandar um e-mail recordando
da atividade, tá bom? Aí, módulo 2, mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo, e o módulo 3, o caminho da evolução consciente. E até lá, vocês estão todos convidados a continuar assistindo nossas atividades de sábado à tarde, sempre às 16h30, e o próximo já tem um nome que é o encontro entre o divino e o humano, tá bem? Então é isso. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Então, em nome da Fundação Logosófica em São Paulo, Márcio, Ingrid e eu, agradecemos a presença de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa importante, a gente vai continuar, a gente vai sair aqui do palco, mas a gente vai continuar aqui conectado, respondendo as perguntas ou as observações que vocês fizeram na aba de perguntas. Então, por um tempo ainda, a gente vai estar aqui no ar, não no palco, mas aqui atendendo vocês, ok? Até mais.